Bom dia, galera, ao programa do Caos à Iluminação. Aqui a gente vai fazer uma série de vídeos para ajudar vocês a descobrirem os melhores caminhos de uma transformação profunda, seja ela física ou emocional. A gente dá aqui uma visão ampla para ter um entendimento mais profundo sobre essas questões do dia a dia que acontece com a gente e trazer soluções eficazes e consistentes. E eu sou a Cris Busato, terapeuta quântica, Theta Healer e co-criadora junto com a Tati do Cura em Movimento. Há mais de 10 anos aí na área de desenvolvimento humano, ajudando centenas de pessoas a essa transformação profunda através do despertar da consciência e dessa educação emocional. Sou a Tati Matos, eu sou educadora física, terapeuta manual e holística e eu venho trabalhando há mais de 15 anos para alívio de dores físicas e emocionais. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho e se você acha que esse conteúdo aqui da aula pode beneficiar alguém, chama o amiguinho aí para ver com a gente e não esquece de dar uma curtida aqui no vídeo. Essa vai ser uma aula sobre os principais pontos que te impedem de ter um relacionamento saudável. E aqui nessa aula a gente quer mostrar mais a fundo tudo que tá por trás aí que às vezes a gente não vê. E aí a gente fica como lutando ali para ter um relacionamento saudável e não entende tudo que está acontecendo. Então vamos entender um pouco mais, né? Primeiro vamos entender o conceito que a gente tem por relacionamento saudável, porque muitas vezes a gente entende como um relacionamento que não tem conflito, um relacionamento na qual é tudo harmonioso, e a gente vai entender que não é bem assim. Vamos começar a desmistificar o que é idealização e o que é realidade. Que a gente vai começar a mostrar um pouco de que relacionamento é uma construção, né? E a gente percebe nos atendimentos que a gente faz que muita gente vem com uma ideia do que é e às vezes se frustra porque não chega nessa ideia e não se dá conta de tudo que tem por trás. A gente fica projetando. Calma que a gente vai chegar lá, tá? A primeira coisa que a gente vai entender aqui é que nós somos somente 5% consciente. O resto dos nossos comportamentos são 95% inconsciente. Ou seja, tem muita coisa no nosso inconsciente que nos leva a se comportar de uma maneira. Quando a gente acha que a gente tem controle de tudo, a gente está ali no campo do racional, né? A gente acha que tem, com esses 5%, a gente acha que é o todo, né? E quando a gente começa a ver que isso é apenas uma parte, a gente começa a entender que a gente tem um corpo emocional, um corpo físico, um corpo energético e também essa parte, né, do racional. Dentro desses 5% do consciente, o que a gente tem ali? As coisas fáceis, né, os nossos pensamentos, as memórias, nossa força de vontade, quando a gente vê algo motivacional, vai lá e faz. As nossas sensações, os nossos objetivos, tudo que tá à luz ali, né, que a gente consegue ver. No inconsciente, a gente tem o quê? Os nossos traumas, os nossos medos, as nossas crenças limitantes, coisas que a gente traz sistemicamente. O que a gente quer fazer aqui hoje, né? A gente quer trazer uma visão ampla de tudo que compõe a gente e os nossos comportamentos. Então aqui a gente vai mostrar uma planilha para vocês que tá mostrando, né, o eu, ali onde eu tô, né, eu sou um ser que eu tenho esses 4 corpos. A gente decidiu resumir assim, né, que é o mental, emocional, energético e o físico. Esse eu, que tem tudo isso, tá dentro do quê? De um sistema. E o sistema compõe as suas leis. Não são nem regras, né? É regra porque você não decide. Queira ou não, gostando ou não, acreditando ou não, você está sob leis dentro desse sistema. Assim como a lei da gravidade, a gente tem essas leis que são dos sistemas e a gente vai aprofundar isso em outro vídeo, não nesse. Mas aqui lembrando que a gente quer dar uma visão ampla para mostrar tudo que está interferindo nos nossos comportamentos que faz ou que a gente não consiga um relacionamento, ou que dentro do relacionamento a gente não consiga estar como realmente a gente quer, né? Ou aqueles relacionamentos familiares, profissionais, a gente quer dar uma visão ampla disso tudo. Então vamos lá, né? Eu tenho esse eu, né, que é composto por 4 corpos, tenho um sistema que são regidos por essas 3 leis, dentro do quê? De um universo que tem as suas próprias leis também.
Então, como que eu posso, né, Tati, achar que só eu, aqueles 5%, tenho o controle de tudo, sendo que olha tudo que está interferindo. Eu tenho 4 corpos, tenho um sistema familiar ancestral e tem o universo que tem as suas próprias leis. Se não fosse isso, né, eu acho que não teria tanta gente, né, nos relacionamentos ou insatisfeitos ou com muitos conflitos, ou a gente vai chegar nisso, gente, somatizando. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o que tudo isso tem a ver com relacionamento, né? Calma que a gente vai chegar lá. Não tem 5 passos mágicos, porque é uma construção. Então vamos lá, a gente entendeu essa visão ampla do eu. O eu é composto por 4 corpos. Estou mostrando aqui na planilha para ficar visível. Eu e a Tati, a gente adora um mapa mental, tá, gente? Aí a gente entende que esse eu, com esses 4 corpos, está dentro de um sistema que tem suas próprias leis. Esse sistema, né, tanto eu quanto esse sistema, estamos dentro do quê? De um universo que compõe as suas leis. A gente vai estar falando focado nesses assuntos em outro vídeo, tá bom? A gente vai ter um vídeo das leis sistêmicas, a gente vai ter um vídeo das leis do universo e vocês vão entender que é muito mais amplo do que só, eu quero ser desse jeito, eu não quero mais me comportar assim, porque eu tenho que melhorar, eu tenho que saber me relacionar. Não é só isso. Então imagina assim, gente, se eu sou composto por tudo isso, todas essas leis, essas regras, tudo que me influencia, imagina quando eu entro e me deparo com um outro, né, uma outra pessoa que também tem o seu sistema e também está sob a influência de várias leis que ela absorve de uma forma diferente que eu. Na lâmina a gente consegue ver que quando eu estou ali num sistema, eu acabo me relacionando não só com a pessoa, eu me relaciono com o inconsciente dela, que são os traumas, os mecanismos de defesa, me relaciono com as origens dela, com a família, com o que vem da ancestralidade dela, a gente vai mais a fundo. Eu me relaciono com a forma como ela atua dentro de um universo com suas leis. E aí vem a famosa, né, que a gente fala sempre, né, Tati? Muitas pessoas veem, eu deveria dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Isso geralmente vem junto com uma frustração de ter um ideal que você gostaria, né? Nossa, eu gostaria de ser assim e assado dentro de um relacionamento, não consigo o meu relacionamento, ou eu não me sinto bem porque eu deveria dar conta, ou eu tenho que fazer o quê? O que tá na sua cabeça aí que eu tenho que? E aí a gente não percebe que isso é uma crença. E às vezes a gente não sabe nem para onde está indo. A gente só acha que tem que dar conta de tudo, né? Porque a gente não quer sentir essa incapacidade, né? Essa sensação de ser incapaz. E não se dá conta de tudo que tem em volta. Então hoje aqui a gente quer realmente isso, mostrar calma, olha tudo que está em volta. Eu acho importante frisar é que se eu tenho essas questões pessoais, né? De tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu tenho que aguentar, e eu começo a querer fazer tudo do resto de todo mundo, eu começo a assumir todo esse lugar, quer dizer, como eu quero ter um relacionamento, né, saudável, como a gente diz, tranquilo, se eu nem sei por que eu tô fazendo tudo isso, por que eu tô carregando esse peso, eu vou transferir para as minhas frustrações, né, pro outro. Exatamente. E aí a Tati vai entrar aqui com uma analogia que a gente gosta de fazer, né, que é como se fosse uma sala escura. Se vocês tivessem que entrar num ambiente, tá tudo apagado a luz. E aí você não sabe nem o que tem, que tipo de móvel que tem, você tem que atravessar, chegar lá do outro lado para sair pela outra porta. Imagina aí vocês, estão lá meio que vendados. Imagina essa situação. Já fecha os olhos um pouquinho e vai. Tá tentando passar, então tem mesinha de centro, tem um sofá, tem uma plantinha. Vai chegando lá, tem uma copa, pode ter uma mesa no caminho. Qual que é essa sensação de vocês estarem aí, né, passando, sem saber, trombando com as coisas, no chão tem um tapete, não sei o que é isso que eu tropecei. E aí você chega do outro lado, como é que foi essa sensação de não saber o que tem? E se a gente acender a luz? A gente vai mostrar aqui a lâmina, mas é exatamente isso, né? Como a gente quer lidar com tudo, se a gente não sabe com o que a gente tem que lidar? Então, essa analogia é muito boa, né? Como que eu quero atravessar uma sala no escuro que eu não conheço? Aí está a importância do autoconhecimento. Se eu não sei o que tem,
se eu não sei com o que eu tenho que lidar? Então aqui o que a gente quer é trazer isso. Olha, tem isso, isso e isso. Não é só questão de eu não consigo, né? Não é só questão da incapacidade e tudo mais. A gente trouxe aqui alguns pontos fundamentais que a gente considera que, né, podemos ter para ter um relacionamento saudável, tá? Um deles é o que a gente acabou de falar, o autoconhecimento. Não tem como, né, a gente saber com que lidar se a gente nem se conhece, não sabe o que a gente está encarando, tanto meu quanto do outro. Então, o primeiro ponto, autoconhecimento. Depois, é essa consciência sistêmica que a gente vai estar abordando mais no outro vídeo e a consciência universal, das leis universais. A gente também vai fazer um vídeo específico para isso. Hoje aqui, a gente quer pegar especialmente no autoconhecimento. Quando a gente entende o autoconhecimento como uma responsabilidade, a gente entende que responsabilidade traz liberdade. Então a gente começa a se empoderar e tomar as rédeas da nossa vida. Olha que legal, né? Em vez de deixar na mão do coleguinha, a gente vai trazer pra gente poder fazer. Não tem algo melhor do que isso? Não, né, gente? Então, como que a gente faz, né, esse autoconhecimento? Como que eu me conheço, né? A gente colocou alguns pontos aqui, que é esse processo de se conhecer. As primeiras coisas que a gente faz é começar a trazer os nossos valores inegociáveis. É aquele valor que a gente não negocia de jeito nenhum. Isso vai fazer o quê? Que a gente aprenda a colocar os nossos limites, né? Essa é uma grande questão que a gente vai estar aprofundando um pouco mais depois, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar muito sobre autoestima, que tem muito a ver com colocar limites. A gente vai aprofundar isso lá. O que a gente também precisa fazer para ter o autoconhecimento? Reconhecer as nossas necessidades. A gente precisa começar a entender quais são elas, senão a gente projeta no outro e acaba se frustrando quando o outro não nos dá o que a gente quer. A gente começa a identificar também os nossos traumas, é parte desse conhecer, né? Conhecer quais são os meus traumas ou quais são os meus registros do passado, quais são os mecanismos que eu aprendi lá na infância ou em algum momento da minha vida que me ajudaram em certa situação para sobreviver, mas que de repente hoje eu não preciso, de repente hoje é só um gatilho. O que mais que a gente faz para se autoconhecer? A gente começa a identificar as crenças limitantes, né? Tudo aquilo que nos limita, e isso é muito inconsciente. Lembrando que crenças não só são limitantes, a gente tem as outras também que nos favorecem, nos levam para onde a gente quer. A gente vai estar pautando isso. E algo muito legal que a Tati aborda muito bem, que é a questão da memória celular. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo também. Bastante parte dos conflitos, né, que a gente tem, que trazem, né, essa busca, ou até que a gente não consegue prosseguir no relacionamento, é de reconhecer as nossas necessidades. Então, às vezes a gente começa a projetar, como a Cris falou, né? A gente projeta o que a gente precisa e cobra do outro, ou, né, se frustra e acaba desistindo, considerando aquilo como um lugar que, não tá bom esse relacionamento, a gente acaba indo para um outro espaço, porque aquela necessidade não está sendo suprida. E aí esse olhar vai ajudar a entender, será que, né, realmente eu preciso disso nesse relacionamento? Será que é isso realmente o que é importante? Então essa busca é fundamental para que realmente aconteçam, né, esses relacionamentos, tanto naquela fala das crenças e dos traumas, porque os registros, porque os gatilhos, às vezes a gente traz uma experiência tão forte que quando você vai com outro, a gente já traz, é tipo uma máscara, né? Um véu que traz uma lembrança que a gente acredita que a reação que a pessoa tá tendo vai ser igual a uma outra experiência. Então a gente começa a julgar aquele lugar e já começa a trazer pro outro um conteúdo que às vezes não tem nada a ver com a pessoa, com aquela situação. Às vezes a gente traz até uma emoção, uma raiva, né? Porque traz esses gatilhos que a Cris fala. E aí começa a gerar atritos e distanciamento por memórias que não são reais. Exatamente, essa necessidade, né, acaba afastando a pessoa. Então imagina você lá, né, num relacionamento onde você consegue às vezes identificar a sua necessidade, você reconhece, às vezes você até vai estar lá no conflito exigindo do outro aquilo, né, seja familiar, profissional, de parceiro ou parceira, você vai estar lá, né, falando, não, mas você não me dá isso. Quando você consegue despertar e reconhecer que essa necessidade é sua, o que acontece se você consegue se dar sem precisar do outro aquilo?
Por exemplo, imagina eu, né? Ah, eu sou uma pessoa que sempre tem uma necessidade de segurança. Nossa, eu me relaciono e eu penso, não, eu gosto daquela pessoa porque ela me traz segurança. Ou seja, é uma necessidade que eu tenho. Imagina eu, se eu já conseguir me sentir segura, por que eu vou precisar do outro para eu me sentir segura? Dá para entender que isso começa a gerar uma conexão mais real? Eu não tô me relacionando com o meu trauma, com a minha necessidade, nesse caso necessidade, né? Mas eu estou me relacionando com o outro de fato, como ele é, e não como o que eu espero dele. Então vamos lá, né? Como que a gente faz? Como que eu adquiro esse autoconhecimento? Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que existe tudo isso. E é para isso que a gente tá aqui hoje, né? Trazer essa visão ampla. Então, epa, descobri que tem muito mais coisa do que eu imaginava. Legal. Que eu vou fazer? Não sei para onde ir, o que fazer, buscar recursos. Então a gente tem vários recursos, né? Tanto aqui o Cura em Movimento é um recurso, então a gente tem as nossas vivências, tem os nossos cursos, tem o nosso programa terapêutico que a gente faz, né? De 6 encontros para dar essa iluminada, né? Então a gente busca pessoas especializadas no assunto, seja uma terapia, seja... A gente gosta muito, a gente atua muito aqui no Cura em Movimento, né? Eu e a Tati, com o Theta Healing, que nos ajuda a achar essas crenças limitantes, com a nossa criança interior, que são esses registros e memórias que a gente vai resgatar, o que a gente necessita que às vezes a gente está projetando no outro. O que a gente vai fazer? Exercícios que a gente gosta de valores, achar esses valores inegociáveis, porque muita gente, se não todas, né, Tati, que a gente atende, a gente vê que elas não têm bem colocados quais são esses valores. É como se a gente nunca tivesse parado para pensar, nossa, realmente, qual é o meu valor inegociável? Como que eu adquiro esse autoconhecimento? Então, os nossos recursos, que a gente falou ali, o Theta Healing, a criança interior, isso é coisas que a gente usa, tá, gente? São opções, mas é claro que existem outras. A gente começar a identificar os nossos valores negociáveis, as meditações que fazem a gente entrar em contato com nós mesmos, exercícios de percepções e sensibilizações. Eu e a Tati, a gente usa muito isso, porque a Tati tem esse trabalho, né, mais corporal, então a gente usa o corpo e também as emoções como recursos para se conhecer. O que a gente faz? A gente também trabalha o campo sutil, a gente começa a reconhecer, é como se a gente começasse na mesma situação, a gente consegue enxergar um pouquinho mais além do que a gente já estava enxergando. Então a gente trabalha nesse campo sutil, busca esses recursos corporais que eu acabei de falar, que é um trabalho que a Tati faz muito bem, sabedoria interior do corpo, que a Tati vai estar falando mais sobre isso, e movimento corporal. Para trazer a importância, né, dessa questão da sensibilização, de usar as terapias corporais, porque a gente diz que a nossa mente, né, ela mente. Então, às vezes, a gente está preso às nossas crenças, a gente está preso às questões que a gente tem necessidade e não se identifica com algumas situações que a gente está como sendo ruim, porque ali tem um benefício. Mas, internamente, por estar ferindo valores, por estar, né, em alguns lugares, a gente começa a ter apertos, a gente começa a trazer essa informação para o corpo. O corpo, ele não mente. Então, toda aquela situação traz algumas emoções, a gente fica, às vezes, a garganta entalada, a gente fala, ai, tá bom, vou deixar outro falar, a gente não expressa, a gente não percebe o quanto a gente não consegue trazer a nossa verdade, ou, enfim, tudo isso vai trazendo apertos no corpo e é usar essa parte biológica, o que o nosso corpo está expressando com as situações, é um lugar muito, muito rico, né, de busca do que não tá bem, né, dentro dos conflitos da nossa vida. Então, é uma ferramenta importante na busca das crenças, inclusive. Então, a gente faz nesse trabalho buscas onde a gente faz até pelo Theta Healing, ou a gente vai naquela situação da criança, às vezes pela sensação física que ela tem, então ela, né, dá um alerta, nossa, eu senti assim naquele momento, daí ela consegue buscar o que aconteceu, qual foi aquele conteúdo, aquela situação que trouxe, né, um conflito, uma necessidade ferida, e aí essa cura vem através dessa identificação do corpo. Então, a importância, né, do corpo como um meio aí de recurso mesmo. Exato. E é muito legal, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho de percepção e sensibilização, é exatamente para começar a escutar tudo isso que o corpo tá falando.
Então, olha como, né, eu acho até muito legal, né, que as pessoas vêm pra Tati assim, nossa, eu tô morrendo de dor, e a Tati, calma, isso é, né, é só o nosso aviso. E aí a gente começa a fazer esse trabalho de aprofundar. Então, realmente, corpo e emoção, a gente não reprime, a gente não limita, a gente não trata, claro, né, a gente vai falar sobre isso. Existe o remédio para isso, mas a gente quer sempre aqui encontrar qual é a raiz disso, né? Por que eu tô voltando às vezes com isso? E essa coisa de não escutar vem de uma forma, uma crença, né? A gente cresce entendendo que a dor é ruim, né? Que as doenças são ruins. Então a gente não quer sentir dor. Então a gente vai, anestesia. Então a gente tá sempre trazendo um analgésico, algo que tire esse sintoma, essa voz do corpo, e a gente vai se dessensibilizando, digamos assim. Eu tenho que aguentar, eu tenho que trabalhar, tô cansado. Mas eu tenho que entregar o meu trabalho, eu tenho horário, eu tenho minha prova que eu tenho que estudar. Então a gente é treinado a cumprir, né? Com essas... Vou tomar café. Bota o café, açúcar, né? Toma lá, come o bolo, chocolate, que são formas de trazer energia em vez de estar escutando o que realmente o corpo tá falando, que vai dormir, vai descansar, respira. A gente se desconecta totalmente do corpo para cumprir essas tarefas, essas prioridades que a gente coloca para nossa vida. Perfeito, Tati. Mas aí a gente vai lá e fala assim, né? Mas tá, então e aí? Como que eu me relaciono, né? Como que eu vou conseguir me relacionar? A ideia aqui é a gente começar a entender que à medida que você se autoconhece, você consegue em paralelo ir realizando essas conexões. Por tudo aquilo que a gente falou, né? A gente não vai estar se relacionando com os nossos medos, com as nossas carências, mas de fato com a pessoa como ela é. Então imagina a conexão que se cria quando você consegue identificar o que é seu e o que é do outro. A gente permite sentir tudo que é nosso e a gente permite o outro sentir tudo que é dele. E a gente consegue se relacionar com essa clareza. O que acontece quando eu não entendo nada disso, quando eu não olho para o meu corpo, quando eu não olho para as minhas necessidades? A gente vai Vai somatizar. A gente vai começar a trazer tudo isso que a gente não tá ouvindo e vai ter um lugar ruim. Não é só não ter relacionamento, gente. É ter as dores. E às vezes a gente tá ali, tá tão dolorido e tal, e a gente até tem o benefício da dor. E aí como é que cura depois isso? Porque quando a gente tem o benefício da dor, eu não tô bem, a gente tem a atenção do outro. Olha o ciclo que a gente começa a entrar e quanto isso é realmente saudável, né? Não entrar em contato com tudo isso, né? O quanto eu quero uma vida assim, onde eu dependa de uma dor, de uma atenção para, né, conseguir aquilo que eu necessito. A gente sempre fala, né, que não importa qual é a situação ou qual é a doença ou desequilíbrio, sempre existe um benefício por trás disso. E é até estranho a gente escutar isso, né? E eu sei que a gente não tá falando isso numa superfície, é um assunto muito mais profundo. E é realmente sobre isso. Às vezes a gente tem uma necessidade lá bem profunda de ser amada, de ter atenção, e se a gente não entende e não se respeita, o corpo faz de alguma forma isso pela gente. Então a gente fala tudo aquilo que a gente não aceita na gente, que a gente não valida na gente, o corpo faz por nós. E qual o benefício de ter essa consciência toda dos relacionamentos? É que aí sim a gente consegue realmente ter um relacionamento saudável, manter, né, essa relação nesse lugar que está em crescimento, que os dois estão ali se desenvolvendo e se olhando. Um outro ponto bem importante, né, é a gente conseguir, em vez de evitar conflito e reprimir as coisas que a gente sente, é usar o conflito como ferramentas de evoluções, né? Ferramenta de evolução pra gente, pro relacionamento, ou o outro com ele mesmo também. Quando a gente começa a entender as situações, todo o nosso sistema familiar, a gente começa também a entender melhor, né, os conflitos dentro de casa. Então a gente começa a se comunicar melhor com a família, começa a aprender a ouvir, né, ter tanto no trabalho, a gente também consegue entender as situações, consegue se expressar melhor, porque a gente sabe o que a gente precisa. Então melhora em todos esses aspectos. Também a gente ganha o quê? Autoconfiança, porque a gente tá validando tudo que a gente sente, e autoestima, que é saber colocar os limites. É primeiro a gente saber quais são eles para depois colocar para o outro. Outro benefício é que normalmente, né, quando a gente tá nesse lugar de não entender, a gente começa a entrar numa energia de ai, não tô bem, a gente começa a ficar nesse lugar de exclusão. Então, se eu tenho consciência, eu consigo ter mais amorosidade, eu consigo abraçar
né, o que o outro tem, o que o outro tá sentindo, eu consigo olhar, né, que a gente fala muito da CNV até como ferramenta, então eu consigo ter mais essa conexão real, né, a gente abraça a dor do outro e consegue, né, se abraçar também. Esse ponto é muito interessante porque é muito comum, gente, a gente por medo não se entregar ao outro, não fazer o que a gente quer, não amar da forma que a gente quer, né? É como se a gente estivesse esperando o outro nos dar alguma coisa, ou uma segurança, ou uma confiança para a gente poder ser o que a gente quer ser. Então, quando a gente começa a trazer essa autoconfiança, essa autoestima, a gente escolhe como a gente quer viver a nossa vida e a gente escolhe como a gente quer se relacionar. Se eu quero ser uma pessoa amorosa, eu começo a não esperar do outro, né, de dar o primeiro passo. Eu consigo ser, né, essa amorosidade, eu consigo ter amorosidade e às vezes até influenciar o outro também ser, né? Um outro benefício muito importante é o de evitar somatizações. O autoconhecimento é a chave de você se entender e iniciar esse processo, né, de estar mais em equilíbrio com você e com o corpo e de deixar isso fluir, de não guardar, né? Exato, a gente já falou ali, né, sobre conexão, respeitar os limites e também ter uma vida mais preenchida. Sabe aquela situação onde às vezes você tem o teu trabalho, tá bem no trabalho, tá bem nos relacionamentos, está bem, né, naquela superfície onde você fala eu consigo evitar conflito, eu fujo de problema, e aí você se sente insatisfeita? Né? Eu acho que ter consciência do que a gente realmente sente e como expressar tudo isso traz essa sensação de preenchimento. A gente não vai estar ali nas relações apenas evitando e fugindo conflito porque a gente tem uma ideia de que isso é ruim. Não, a gente vai conseguir se colocar até de forma mais amorosa às vezes, né? Sentindo muito mais satisfação dentro dessas relações, muito mais preenchimento. Um outro benefício é a melhor tomada de decisões. Quando a gente tem mais clareza daquilo que a gente realmente gosta, daquilo que nos faz bem, a gente consegue escolher, tomar esse lugar, né, de posse, de direito do que eu realmente quero. Então imagina você lá, tô lá com meu parceiro ou com a minha parceira, senti um incômodo e eu consigo falar, caraca, nossa, eu senti um incômodo, eu vou validar esse incômodo e eu consigo colocar isso de forma amorosa. Então é muito mais fácil o outro receber aquilo, né? Porque em geral quando a gente vai de forma, né, mais reativa, né, ao que nos afetou, o outro também tende a, opa, não, pera, começar a se defender. Então imagina essa situação, você tá lá num conflito, você consegue entender a sua necessidade e aí você coloca pro outro de uma forma mais amorosa, o outro fala, nossa, entendi. E aí os dois começam a entrar, né, em um consenso aí, deixando as coisas muito mais, né, diria, preenchidas, né, satisfeita. O que você diria, Tati? Muito mais tranquila, né? E o lugar de se sentir respeitado, de se sentir ouvido, né? Então, os dois entram nesse lugar, né, da amorosidade que a gente diz, onde realmente a gente sente que tá junto, né, conectado. E agora a gente queria propor para vocês um exercício aqui que a gente faz, que é um exercício para a gente tentar aí chegar em alguma dessas necessidades que podem estar sendo projetadas em algum lugar, ou na nossa família, ou no nosso parceiro ou parceira, ou no trabalho. Então a gente vai fazer aqui um exercício, mas para já acessar algumas memórias passadas, tá bom? Então eu vou pedir para você, sempre que a gente fizer algum exercício de respiração junto, a gente sempre vai ter a coluna ereta. A gente deixa a coluna bem retinha para a energia, né, da Kundalini subir. E a gente começa respirando. Então você pode ir lá, fechar os olhos. Começa a respirar normal, respirações de transições até a gente fazer o nosso exercício. A gente começa a perceber o ambiente que a gente tá, a temperatura do ambiente, os sons do ambiente. Pode fechar os olhos se você ainda não fechou. Eu queria que a gente fizesse respirações completas. E aí eu vou ensinar uma técnica aqui de respiração que a gente vai inspirar em 4 tempos. Então a gente vai contar inspirando até 4. A gente vai segurar o pulmão cheio 4 tempos. E a gente vai soltar em 6 tempos. A gente vai dar
um tempinho e voltar a fazer o mesmo ciclo. Então, como que vai ficar? Eu vou inspirar, 2, 3, 4, seguro, 2, 3, 4 e vou soltando devagar, 2, 3, 4, 5, 6. Parou, volto a fazer o ciclo, inspiro, seguro, solto devagar. E a gente vai fazer mais umas 2, 3 vezes, cada um no seu ritmo. E a gente vai se imaginar em um lugar, pode ser um lugar seguro, um lugar que você esteja, pode se imaginar em um corredor. Eu queria que a gente se imaginasse, pode ser em um lugar, pode ser num corredor. Eu queria que a gente começasse a caminhar por esse corredor ou por esse lugar, observando tudo, bem devagar. A gente observa a paisagem, vai dando os passos lentamente, a gente vai caminhando e a gente pega um elevador. Nesse elevador, eu peço para ele descer e eu vou passando pelos anos da minha vida. E eu quero que vocês parem em alguma idade que vocês lembrem ou que venha para vocês. Tentem não usar tanto o lado racional, deixa vir as memórias, não controlem. Vocês vão parar no andar da idade de vocês. De repente foi com 18 anos, de repente foi com 5 anos, de repente foi com 4. E vocês vão descer nesse andar. Vocês vão começar a andar pelo corredor, observando tudo que está ao redor. E aí você, lá no fundo, encontra ou com o seu adolescente, ou com a sua criança. E você enxerga a sua criança em uma situação. Tenta ver que situação é essa. Vê se é uma situação de conflito, uma situação que tenha te deixado tenso, que tenha te gerado desconforto. Você vai observar a sua criança nessa situação de desconforto e vai perguntar para essa criança: o que você está sentindo? Qual é a sensação que te vem? Deixa essa criança falar ou esse adulto. Vai se observando em relação a essa criança, se você tem vontade de se aproximar dela, se você tem vontade de abraçar, de afastar. O que essa criança sente na frente dessa situação? O que ela está sentindo? E aí você vai perguntar para essa criança: o que você precisa? Como você precisa se sentir? Você quer se sentir segura? Você quer um pouco de atenção? Você quer se sentir amada? O que essa criança precisa naquele momento, naquela situação? Você vai pegar na mão dessa criança, vai se ajoelhar ou do adulto, vai olhar para essa criança e vai dar para ela o que ela quer. Vai falar para ela o que ela precisa. Se for um abraço, pode dar um abraço. Se for a mão, se for um beijo. Vai sentindo e dê para ela, dê para essa criança o que ela precisa. E aos poucos você vai colocar essa criança na sua mão, na palma da sua mão, seja seu adolescente, essa criança. Essa criança ou esse adolescente vão ficar bem pequenos e vão caber na palma da nossa mão. A gente vai colocar essa criança dentro do nosso coração.
E a gente se despede daquela situação, trazendo a nossa criança. A gente começa a caminhar pelo corredor que a gente veio, bem devagar, já com a força e com a alegria dessa criança, observando o lugar que a gente está caminhando, com passos lentos. Qual é a sensação que vem? Como você se sente? O que você tem vontade de fazer, de falar? Você continua caminhando, você pega o elevador, o mesmo elevador que você saiu, você entra no elevador, você aperta o botão para ir voltando para a sua idade que você tem hoje. Esse elevador vai subindo, agora com a sua criança dentro do seu coração. O elevador sobe até que ele para no andar. Você sai, começa a caminhar por esse corredor e volta para o lugar de onde você começou. E vai recuperando aqui o ar, vai voltando para o lugar que a gente saiu, vai começando a perceber o lugar que você está sentado, o ambiente. E aos poucos, no seu tempo, respeite o seu momento, a sua vontade, você vai começar a abrir os olhos lentamente. Ai. E aí, gente, como foi? A gente queria, né, que quem fez aí, né, o exercício nos colocasse aqui nos comentários o que veio para vocês, o que vocês sentiram, se fez sentido essa aula, se fez sentido o exercício. Pode contar com a gente, então escreve aqui, né, ou aqui no YouTube ou no Instagram, pode escrever pra gente aqui. É isso, essa foi a nossa primeira aula do programa do Caos à Iluminação, né? O episódio de hoje, que foi o que te impede de ter relacionamentos saudáveis. Lembrando que a gente vai estar falando de mais pontos importantes. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Ativa aí as notificações, lembra de chamar um amigo, um familiar, alguém que você acha que pode se beneficiar disso. E dá o like aqui se você gostou. Esperamos vocês na próxima aula.